Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e hoje é o segundo vídeo da série My Best Sounding Records, ou os discos da minha coleção com o melhor som. Portanto, eu já fiz um primeiro vídeo sobre isso. Na altura expliquei que não queria fazer disto uma rubrica audiófila, nem um canal audiófilo, mas procurar apresentar discos na minha coleção que tenham melhor som. Se no primeiro vídeo apresentei um ou outro álbum mais caro, tive amigos meus que disseram: tu fizeste o vídeo, mas apresentaste ali álbuns que não são acessíveis à maior parte das pessoas, e de facto, nomeadamente o EJA, o UHQR do EJA, é um disco de facto muito caro, mas eu expliquei que seria sempre ali uma exceção. Portanto, a partir daí, nomeadamente a partir de hoje, a minha intenção não é mostrar discos caros, mas sim discos que sejam mais acessíveis, mas que tenham uma excelente qualidade de som, está bem? A começar aqui pela primeira sugestão de hoje, o primeiro álbum de hoje. Eu não vou entrar em grandes detalhes sobre os álbuns, porque já os apresentei, os 5 já os apresentei aqui no canal. Poderão ser versões diferentes, mas já os apresentei aqui no canal, portanto não vou entrar em grandes detalhes. E este aqui, na altura, apresentei-o em vinil, e esta é em Super Audio CD. Portanto, o primeiro álbum de hoje, um disco fantástico de Jazz at the Pawn Shop. Isto são 2 volumes, Super Audio CD, volume 1 e volume 2. Eu, na altura, apresentei aqui, quando comprei o vinil. É uma experiência bem diferente aqui. Se há álbuns, não é que eu tenha muitos Super Audio CDs, mas de todos os que tenho, onde eu notei mais diferença foi entre aquele vinil e o Super Audio CD. Eu, quando o ouvi esta semana, a primeira coisa que me veio à cabeça é pensar se não destronou o EJA no disco da minha coleção com o melhor som. Mas poderá ter sido um pensamento a quente. Eventualmente o UHQR, que eu apresentei aqui no primeiro vídeo desta rubrica do EJA, do Steely Dan, é de facto uma coisa de outro mundo. Mas isto é uma experiência em Super Audio CD fora do normal, bem diferente. Eu já acho o vinil muito bom, mas este Super Audio CD está para lá de bom mesmo, para lá de bom. Isto é considerado mesmo um disco audiófilo, aparece frequentemente citado entre os discos audiófilos, os melhores discos audiófilos de sempre. Eles aqui, é uma série de músicos que se juntaram para fazer aqui. Isto é um disco gravado ao vivo num clube relativamente pequeno. Criar aqui uma atmosfera fantástica. O som é de outro mundo mesmo. Os músicos, o que torna o álbum tão mítico e ao mesmo tempo tão estranho, é que são músicos que não eram músicos relativamente conhecidos, mas que fizeram aqui uma performance fantástica mesmo. Tanto é que eu, dos 5 músicos que integraram aqui a gravação do álbum, há nomeadamente um deles que eu já, depois disso, depois de ter comprado o vinil, já comprei 3 ou 4 álbuns, pelo menos 3 tenho, do Arné Domineros, e são todos fantásticos. E tudo que puder comprar dele, compro, porque é qualidade, e não o conhecia antes de ter o Jazz at the Pawn Shop. Mas aqui foi uma prestação fantástica mesmo. Músicos, e isso é que torna o álbum tão intrigante, é como é que músicos medianos conseguiram fazer um álbum tão bom. Tá bem? Um álbum audiófilo. Portanto, primeira recomendação de hoje, Jazz at the Pawn Shop. Aqui são 2 volumes em Super Audio CD, portanto, daqueles discos de jazz obrigatórios mesmo. O segundo álbum de hoje, eu já o trouxe aqui também, não nesta edição. Isto é uma coisa que me intrigou muito e que me deixou até deprimido durante 3 ou 4 dias. Portanto, o segundo disco de hoje
é o closer do Joy Division. Portanto, eu já tinha trazido aqui, quando apresentei aqui, já foi há muito tempo, foi dos primeiros vídeos, dos primeiros álbuns que eu apresentei em vídeos, que sempre tive uma adoração pelo Joy Division, apesar de ter dito que me custou muito a gostar, depois que me entrou Joy Division, é amor para o resto da vida. Portanto, eu tinha esta reedição, baseada nas remasters de 2007, e há cerca de um mês, por volta de um mês, li um artigo sobre a Loudness War, em que era um artigo bastante extenso, em que mencionava lá os discos mais afetados pela Loudness War. A maior parte deles eu sinceramente já conhecia, nomeadamente há aqueles dois míticos afetados pela Loudness War, o What's the Story Morning Glory dos Oasis e o Californication dos Red Hot Chili Peppers. Portanto, são discos que estão mesmo ali, e assumidamente os Oasis assumiram que queriam compressão nos álbuns, era propositado para ter maior volume, mas o Joy Division aparecer nessa lista, para mim foi uma surpresa grande. Portanto, nomeadamente as reedições que mencionava lá são as reedições do Joy Division. Foi uma surpresa para mim. Eu não vou dizer que esta reedição tenha um som mau, tanto é que, portanto, eles mencionam lá as reedições de Joy Division nesse artigo da Loudness War, mas apesar de mencionarem lá, dizem que não são das mais problemáticas, mas estão afetadas pela Loudness War. Não estava à espera, alguns títulos não estava à espera, nomeadamente aqui a reedição do Joy Division. Eu não vou dizer agora assim, eu sempre soube porque ouvi aquilo. Não, não vou dizer isso, mas também uma coisa eu sempre percebi é que eu não era daqueles, tanto o Closer como o Unknown Pleasure, ou até mesmo as coletâneas, eu não era daqueles álbuns que eu pudesse dizer, isto tem um som fantástico. Não tem, portanto. E agora, lendo o artigo, percebi qual também o motivo para isso. Fiquei triste e pesquisei, tentar encontrar tanto o Closer como o álbum de estreia, o Unknown Pleasure, tentar arranjar uma edição que fosse boa, portanto, de época. Do Unknown Pleasure é completamente impossível, porque o valor médio de uma edição boa ronda os 150 euros. Do Closer é menos, é menos, posso dizer que é menos, e do Unknown Pleasures é muito mais escassa as edições possíveis. Do Closer há um bocadinho mais, mas também não existem tantas edições quanto isso que se considerem edições boas, portanto, a usar as masters originais. Mas mais barato. Não é um disco também que se possa dizer que seja propriamente barato, mas eu consegui até consegui passar logo 3 ou 4 dias, veio da Grécia e consegui a um preço que eu considero simpático. Não vou dizer que seja um disco barato, mas consegui um preço bastante simpático para a edição que é. E é uma reedição, portanto o álbum é de 80, isto é uma reedição de 82 a 83, mas além de usar as masters originais, foi cortada na Townhouse em Inglaterra. Portanto, eu acredito que possa ser esta aqui a melhor edição que o álbum tem, porque tem as masters originais e foi cortada no melhor sítio possível, está bem? E de facto, fazendo a comparação, ainda hoje fiz essa comparação entre uma edição e outra. Eu não, é como digo, não posso dizer que esta seja má, porque eu até acho que é agradável, mas esta aqui varre o chão com aquela, porque, nomeadamente, não tanto na voz do vocalista, do Ian Curtis, mas onde eu noto muita diferença é no baixo do Peter Hook e mesmo também na bateria. Mas essencialmente no baixo do Peter Hook é uma diferença muito grande aqui entre uma e outra. Portanto, eu vou manter esta, até porque eu gosto muito de Joy Division, portanto, e como tenho dois andares aqui em casa, fica uma no andar de cima e outra no andar de baixo, mas esta é claramente a edição definitiva do
do álbum, e acredito que possa ser a melhor edição que o álbum tem. Fico com pena de não conseguir o álbum de estreia, o Unknown Pleasure, mas é assim, valores de 150 para cima, portanto já via pessoas a pedir 300, perto de 400 euros. Não, isso não vou pagar, portanto vou estar atento para ver se consigo apanhar aqui uma situação como esta aqui que eu apanhei do Closer, mas não vou entrar em loucuras. Portanto, o segundo álbum de hoje, o Closer do Joy Division. O terceiro álbum de hoje é de um artista que eu gosto muito, quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito do artista, nomeadamente da banda que ele fazia parte, que eles tinham terminado nessa altura, portanto este foi o primeiro álbum a solo dele. Portanto, o terceiro disco de hoje, Best Sounding Records, o Donald Fagen com o seu fantástico The Night Fly, o álbum de estreia a solo do Donald Fagen. Ele, que quem sabe minimamente música, sabe que ele é o vocalista do Steely Dan, portanto eles tinham terminado ali depois da gravação do Gaucho de 1980, portanto este The Night Fly é de 82, isto é uma repress europeia do álbum de 82, mas tem as masters originais e foi cortada. Isto é uma edição Master Disc Robert Ludwig, fantástico, tem um som fantástico, com a vantagem de ser um disco barato e acessível. Portanto, se o Closer poderá dar muito trabalho conseguir uma edição boa, este aqui facilmente se encontra uma edição boa deste álbum. É só procurar um que tenha as masters originais, e o álbum tem um som fantástico. O Steely Dan eram perfeccionistas, o Donald Fagen era perfeccionista, portanto este álbum aqui eu aconselho a quem gosta de bom som pesquisar sobre a própria gravação aqui do Nightfly, porque envolveu aqui muita tecnologia, muita inovação. Foi um álbum, foi mesmo uma dor de cabeça grande gravar este álbum, porque foi perfeição até a exaustão, mas o resultado final é fantástico. Ouvir isto em vinil, não há muitos discos por aí que se possam dizer que sejam claramente melhores do que isto em termos de Best Sounding Record. Portanto, terceiro disco de hoje dos Best Sounding Record, o Donald Fagen com o seu fantástico disco de estreia The Night Fly, de 82. O terceiro Best Sounding Record de hoje eu já o trouxe aqui e foi exatamente nesta edição. É de um artista que foi o artista que o ano passado que eu investi mais na minha coleção, tinha pouca coisa do artista e comprei muita coisa do artista mesmo, quer em vinil, nomeadamente em vinil, mas também comprei alguma coisa em CD. Foi o artista claramente que em 2003 investi mais na minha coleção. Portanto, quarto Best Sounding Record de hoje, o David Bowie com o seu fantástico Aladdin Sane. Portanto, isto é um álbum de 1900, foi lançado originalmente em 1973, mas isto é uma reedição da Tape One do mestre Bilbo, Dennis Blackman, mais conhecido por Bilbo, de 1981, e é considerada a melhor edição do álbum. Portanto, se há álbuns, há sempre muita polémica qual é a melhor edição do álbum, nomeadamente os originais, por norma, são sempre muito mais bem conceituados, mas aqui é praticamente unânime que esta é a melhor edição do álbum, o que é estranho porque isto é considerado uma edição, foi na altura uma edição económica, tanto é que o próprio vinil é mais fino, mais fino. Eu tenho até medo quando manuseio este álbum, porque o vinil é mais fino, mas o som é fantástico. Eu, a partir daqui, tornei-me um grande apaixonado do Dennis Blackman, do Bilbo. Já cheguei a comprar álbuns até de artistas que nunca na minha vida diria que iria comprar, e que comprei só por terem sido cortados pelo Bilbo. E ele aqui excedeu-se completamente, está bem? Portanto, quarto disco de hoje dos Best Sounding Records, Aladdin Sane,
do David Bowie, aqui numa reedição de 81 da Tape One do Bilbo. O quinto e último disco de hoje é de uma artista, é das minhas vozes femininas preferidas, das minhas artistas femininas preferidas. Portanto, penso que ela tem 5 álbuns, 5 ou 6, penso que serão 5. Mas este é o meu preferido, portanto eu já o trouxe aqui, mas na altura em CD, e em função do ano em que saiu o álbum, eu sempre quis ter em vinil, mas era de todo impossível, porque o álbum saiu em 96, tá bem? Portanto, na altura o vinil estava já quase morto. Portanto, quinto e último álbum de hoje, Best Sounding Records, a Fiona Apple com o seu fantástico Tidal de 1996. Portanto, isto é uma reedição que saiu no final do ano passado, mesmo no finalzinho de 2023. Eu, como disse, portanto, o álbum 96, ele teve pouca tiragem em vinil, preços exorbitantes mesmo. Existiu uma outra reedição do álbum e reedições audiófilas caras mesmo. Eu cheguei já quase perder a cabeça para comprar uma, mas portanto estamos a falar de valores de 100 euros. E já estava quase a ceder mesmo, porque este é um álbum que eu gosto muito mesmo. Está certamente no meu top 25 de álbuns preferidos de sempre. Já estava praticamente a ceder quando foi relançada a discografia da Fiona Apple. Eu só tinha o último dela, que eu comprei logo em vinil, os outros para trás tinha só em CD. Entretanto, portanto, desde dezembro até eu, no espaço de pouco mais de mês, comprei os vinis, as reedições em vinis todas da Fiona Apple. Mas este aqui então está particularmente bom. Porquê? Porque é um disco duplo em 45 rotações por minuto. As outras reedições que saíram agora dela são 33 rotações por minuto. Este aqui, felizmente, e ainda bem, é o meu disco preferido dela. E diz mesmo aqui que é considerada uma edição audiófila. Fantástico mesmo, portanto, e é um disco que não é um disco caro, usa as masters originais, aliás, basicamente isto é uma cópia das reedições da Vinyl Me Please, que são reedições muito mais caras, e estes têm a mesma qualidade, tá bem? Portanto, quinto e último disco de hoje dos Best Sounding Records, Fiona Apple com o seu fantástico álbum de estreia Tidal, tá bem? Eu hoje, como viram, eu trouxe 5 discos que não são discos caros, não são discos que se possam dizer que sejam caros, contrariamente ao primeiro vídeo que fiz aqui, que trouxe um ou 2 discos mais caros, nomeadamente o do Steely Dan. Hoje não são discos caros, o problema que se põe aqui eventualmente em 2 é encontrar, nomeadamente estas edições, nomeadamente o do David Bowie, o Aladdin Sane e o do Joy Division. Portanto, são edições, não são discos caros, o problema são as edições que são muito mais limitadas, mas não são, como viram, não são todos discos caros. E no futuro, os que apresentarei aqui, se calhar ainda serão mais baratos do que estes, está bem? Pronto, e por hoje é tudo. Vemos no próximo vídeo. Uma boa tarde.